Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas, né? Agora nessa aula nós vamos, depois de ter criado um model do nosso post, ter criado então uma parte administrativa, dado uma personalizada nela utilizando o model admin, né? Lá do pacote admin, lá de Django Contrib, né? Da aplicação Django Contrib lá, né? A parte de administração traz para a gente então um arquivo chamado model admin e essa classe, né, traz algumas configurações que a gente pode fazer, né, e algumas personalizações no nosso admin. Agora nós vamos falar, né, sobre algumas outras coisas, detalhes a respeito do Django ali, falando sobre como que o Django trabalha, para que a gente possa entrar nas nossas próximas partes já com um melhor conhecimento a respeito do Django, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos mostrar, então, que uma das coisas mais interessantes no Django é a questão de você é, poder utilizar, né, poder visualizar o funcionamento das classes de como tudo funciona. Por ele ter código aberto, você consegue ver, consegue enxergar o código que tem por trás disso tudo, né? Então nós vamos mostrar aqui, né, no caso aqui, ó, tem o model de mim aqui, né? Se eu quero é, ver como é que onde está essa classe, vou pressionar o Ctrl e clicar com o mouse em cima da classe. Pressionado o Ctrl e clique em cima. Ele vai aqui, ó, trazer a classe model para mim, que está lá no arquivo options. Arquivo options lá né, que está lá no nosso aplicativo, né, naquela aplicação que ele traz por padrão do Django para a gente. Então, lá no Options ele traz para mim aqui a classe ModAdmin, que herda também de Base ModAdmin. Olha só, então ele tem uma classe base ainda, anterior a ModAdmin, né? Então aqui ele traz para a gente é, aquelas opções, né? Aqueles campos, né? Aqueles atributos que a gente mudou lá, né? List display, ó, list filter, né? Search fields, date hierarchy, né? E assim vai, traz dezenas de outras funcionalidades aqui, né? Que a gente pode configurar. Então, pessoal, né? É uma boa ideia a gente dar uma olhada, né? Se quiser dar uma olhada aqui na nossa classe, em alguns momentos, claro que em alguns momentos a gente não vai entender muito bem, mas tem a documentação também serve para isso, né? Vai lá na documentação do Django, dá uma olhada como é que funciona a classe ModAdmin. Tem outros exemplos lá, inclusive eu acho que está até aberto aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu só ver se está realmente aberto. Beleza, está aberto sim, né? Então tem aqui a opção, a classe ModAdmin está aqui, até tinha aberto ela aqui um pouquinho. Ó, então o site Django Admin, né, ele vai falar sobre todo o site Django Admin aqui, falando sobre de onde vem, né, a aplicação Django Contrib Admin, né, que tem dependências, né, no Contrib Out, Content Types, né, todas aquelas que estão relacionadas lá no arquivo settings, no Installed Apps, lá, né, Apps, né, tá lá, todas essas aplicações estão lá, né, disponíveis no settings lá na seção Installed Apps, né. Tem também, ele usa também templates, né, de autenticação, né, esses templates, tudo aquilo que nós estamos vendo ali, né. Tem como a gente mexer nisso, tem como, inclusive ele usa também middleware, né. Tá lá no settings também, que é o message middleware, o authentication middleware, né. Então tudo são aplicações que ele utiliza para criar toda aquela parte administrativa para a gente que a gente viu anteriormente, ok? Então, essa é uma das partes interessantes. Outra parte que a gente pode utilizar para que a gente possa aprender cada vez mais a trabalhar com o Django é utilizar o Shell, tá? Utilizar o Shell. Então, para a gente utilizar o Shell aqui, a gente pode usar a seguinte forma. A gente pode vir aqui no terminal, né? No terminal aqui do Django, clicar aqui, ele vai abrir e aí a gente vai executar o seguinte comando. Python manage.py, né? Shell.
né? Beleza. Aí, ó, o que ele abre para mim? Ele abre um console interativo, né? Do shellzinho do Django, do shellzinho do Python que a gente já viu, né? Já tinha visto já, né? Lá no Python, né? Então a gente pode usar essa parte interativa aqui para trabalhar. Se a gente vier, vou fechar aqui o options aqui, né, que é um arquivo meio extenso. Então aqui, ó, se nós quisermos ver também alguma coisa a respeito do model admin, né? Deixa eu só, acho que eu estou usando um mouse aqui. Tá. Então aqui, ó, tem o Django Contrib import admin. Então vamos fazer um import da classe model admin para a gente dar uma olhada nela. Olha só, então a gente faz assim, ó, from Django Django não, né? Django.contrib.admin import model admin. Beleza. Então vamos executar, né? Nós temos agora a classe model admin instalada. Então eu até posso usar o help model admin, né? Ele não tem ajuda aqui. Tem sim, né? Ele vai aparecendo devagarzinho aqui à medida que a gente dá enter aqui. Então, ó, ele encapsula todas as opções de administração e funcionalidades para dar, né, os nossos modelos, né? Então, os métodos, a resolução dos métodos, ou seja, a interpretação dos métodos se dá na ordem de model admin, depois que herda de base model admin, que a gente já viu lá, né? Que herda de object, built-in object lá, né? Tudo herda de object, né? Então os métodos definidos são o método init, que é o construtor, né? A nossa classe, o método STR que vai retornar ele mesmo, né? E tem os métodos action checkbox, né? Add view, autocomplete, change view, change form view, change list, construct, delete, assim vai, né? Vai tendo toda a documentação aqui. Vou dar bastante enter aqui para passar por todo o help tudo ele está falando aqui a respeito da classe. Se a gente quiser conhecer também, além da documentação lá, usar essa documentação aqui, nós podemos. Vou sair aqui, vou dar um Ctrl C para interromper. Porque às vezes pode ser muito comprido, né? Mas olha só, ele traz para mim lá do PyDoc, né? Então essas informações aqui estão nesse arquivo, se a gente quiser dar uma olhada lá, né? Também vai estar lá. Então, pessoal, uma das formas de a gente utilizar o Shell também, né? Para a gente verificar como funcionam as nossas coisas aí, verificar se está trazendo. Então vamos usar ele um pouquinho aqui hoje. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre os query sets, né? Query sets. Uma das partes mais importantes aqui do Django é a questão dos query sets. O que são query sets? Na verdade, são um conjunto de consultas, né? Então, todo site, nós vimos que aquele site de administração lá, ele é funcional, ele gerencia o conteúdo do blog, né? Tá tudo certinho lá pra gente. Ele inclui, né, uma abstração. O Django, ele inclui na sua API, ele inclui uma API, na verdade, de abstração de banco de dados, né? O que é essa abstração? É chamado ORM, que é o mapeamento objeto relacional. Mapeamento objeto relacional do Django, ele trabalha, né? Vocês viram daquela forma lá. Então, quando eu criei, né, o nosso post aqui nos nossos models, né? Criei aqui nos models e mandei fazer o migrate, né? Mandei fazer a migração. Então, o que ele fez? Ele criou para mim, fez um mapeamento objeto relacional, né? E colocou lá. Quando eu busco esses objetos do banco através dos query sets, ele traz para mim objetos do banco. Aí ele traz lá, ele não traz só os dados, mas ele transforma isso em um objeto para eu poder usar aqui na aplicação Django. Certo? Então nós vamos ver como que isso funciona agora, né? Nós vamos trabalhar com esses objetos, inserindo objetos aqui pela linha de comando, vendo como é que funciona esse relacionamento que existe, né, do banco de dados com a nossa aplicação Django. Então, é compatível com
né, com MariaDB, compatível com Postgres, compatível com SQLite, né, com Oracle, né? Então, com MySQL, então todos esses bancos de dados eles são compatíveis com o mapeamento objeto relacional do Django. Então, ele traz uma gama aí de bancos de dados que a gente pode estar utilizando, né? Então, para a gente definir os parâmetros, a gente define lá nos settings, né? Como vocês viram lá. Nos settings, aqui no arquivo settings do nosso site, né? Então, aqui na parte de banco de dados, cadê ele aqui, né? Tá para baixo um pouquinho, eu subi aqui, né? Databases, né? Então, na parte de databases, né? Que é uma constante, vocês podem notar que tudo está maiúsculo aqui é constante. Então, está criando um constante database que recebe um dicionário. Esse dicionário recebe por padrão, então, um banco de dados. Esse padrão, default, né? Nesse caso, nós estamos utilizando o SQLite, que traz essa enguine aqui, né? E está lá no nosso diretório base com o nome de db.sqlite3. Né? Nós abrimos ele agora há pouco, né? Para a gente ver lá o que tinha dentro, né? Nas nossas videoaulas anteriores. Então, quando eu configuro ele aqui, ele já cria esse mapeamento objeto relacional para aquele banco específico, né? Então, quando eu coloco essa configuração, inclusive ele é capaz de trabalhar com vários bancos ao mesmo tempo, né? Quando você faz esse processo, o Django mesmo, quando ele detecta aqui as configurações referentes àquele banco, ele já se prepara, digamos assim, né, um mapeamento objeto relacional para aquele determinado banco. Então, eu posso ter, inclusive, bancos diferentes trabalhando na mesma aplicação. Tá? Assim que a gente cria, então, o nosso modelo de dados, né, o Django vai disponibilizar para a gente essa interface, né, essa forma de interagir com o banco através dessa API, tá? Toda a documentação, né, você encontra lá no djangoproject.com, lá referentes aos models. Então, toda vez que você pesquisar lá em models na documentação, você vai encontrar esse mapeamento objeto relacional lá, tá? E esse mapeamento objeto relacional, ele vai, por sua vez, se basear no chamado query sets, que é o nosso que eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre isso agora, que é um conjunto de queries, de consultas, né, que podem ler objetos do banco de dados e pode aplicar filtros a essas consultas, né. A gente pode criar objetos, a gente pode buscar esse objeto no banco, a gente pode alterar, a gente pode fazer todo o processamento, né, através desse ORM, né, desse mapeamento objeto relacional do Django. Tá? Então vamos brincar um pouquinho, só um pouquinho, né, porque nosso tempo também já correu bastante aqui, né? Falo demais e acaba atrapalhando, né? Mas vamos lá. Então vamos criar. A primeira coisa é abrir o nós já estamos com o nosso shell aberto, né? Então nós vamos importar os usuários lá do banco. Então vamos lá. From Django .contrib. De onde vem essa importação, pessoal? Isso vem lá do aqui, ó, do admin. Tá vendo aqui? Na verdade, o admin ele traz do contrib, né, que ele vai importar aqui. Quando nós viemos aqui no nosso models, ele importa esse usuário aqui do banco, né, porque ele precisa do usuário do banco. Então ele já importa o usuário para a gente. É daqui que vem essa importação, ó. Então, para a gente ver no usuário, né, nós estamos trabalhando com os nossos models. Então, Django contrib.auth, né, de autenticação, models. Import user. User com o maiúsculo, que é uma classe, né? User, beleza. Então, nós importamos user, né? Outra coisa que nós vamos precisar é importar o nosso blog. Então, ó, from... então, de onde vem o nosso blog? Vem lá de meu blog ponto models, né? Da parte do arquivo models,
Ó, então, ó, meu blog, arquivo models, import, post. Beleza, nosso post, né? Beleza, importamos as duas coisas. Vou criar um usuário então para a gente poder trabalhar para dizer que esse é o usuário que está criando um post. Então, usuário igual user, vou usar a classe user, ponto, objects, ponto get. Olha só, para mim obter um usuário do banco, eu vou usar o método get para a gente obter ele lá, tá? Esse método get, como eu sei que tem esse objeto? Depois eu posso mostrar para vocês de onde que eu consegui saber que tem isso. Então, username igual faino, certo? Estou obtendo lá meu usuário do banco. Vou dar um enter, beleza. Então, como que eu sei de onde vem? Eu posso verificar isso através aqui do shell também. Então, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um dir, né? Dir user.objects. Dir.objects. Beleza? Dá um enter. Olha só. O dir object, ele traz várias coisas aqui pra gente. Ele tem toda a estrutura aqui tem a estrutura aqui do método pra gente. Opa, da classe aqui, né? Ó, então, user objects, ele traz pra gente, difícil da gente ver aqui, né? Mas a gente consegue, ó, algumas coisas que estão disponíveis. Por exemplo, o count, né? O create. Eu tenho aqui o distinct, né? Create user. Eu tenho exists, né? Então tudo isso são métodos que a gente pode utilizar. Ó, o iterator, né? Você interar, né? Esses métodos. O get aqui, ó, o get que é o que nós estamos usando, que é para obter um usuário lá do nosso banco, ok? Então usei o get. Eu estou usando um parâmetro chamado username para poder buscar esse cara do banco. Eu posso mandar mostrar o nosso usuário. Opa, usuário. Ele vai mostrar, porque lá eu mandei ele retornar apenas o nome do usuário. Então ele mostrou aqui para mim que o usuário que eu tenho lá é esse, certo? Então, vamos criar um post, né, para a gente poder inserir no banco. Então, post 1, por exemplo, né, igual. Aí eu vou criar um objeto post. Aí eu vou colocar, né, vou colocar aqueles dados que eu preciso lá. Título igual um outro post, né? Vamos continuar. Eu vou continuar embaixo. Não, vou colocar mais uns campos aqui na frente. Depois a gente pode continuar embaixo também. O slug, né? O slug aqui não vai pegar automaticamente, né? Então eu vou colocar como ele faria meu slug lá. Um outro post assim, né? Eu colocaria lá. Não sei se está colocando tracinho ou se é underline. Acho que é tracinho, né? Acho que é tracinho que ele está colocando. Eu vou colocar tracinho. Se for underline, depois não tem problema também. Vírgula. Corpo. Este é mais um post para a lista. Acabou ficando, né? Não queria que acontecesse isso, acabou acontecendo, né? Mas eu vou continuar, né? Já que eu fiz essa coisa aqui, né? Esse erro aqui, então vamos lá. Autor, autor, ele é uma chave estrangeira, não é isso? Então, como ele é uma chave estrangeira, eu posso colocar um objeto aqui como autor, que é o meu usuário que eu acabei de buscar do banco, certo? Beleza, feito isso, vou dar um enter, acabei de criar um post. Aí eu posso salvar esse post
esse post utilizando um método chamado save. Eu não sei se você vai conseguir ver ele aqui. O post ele tem o post que tem um método que chama save. Por que o post tem um método que chama save? Nós podemos ver isso. Eu vou colocar aqui post 1, né? Ponto save. Vou dar um enter. Ó, será que ele salvou no banco de dados? Né? A gente não tá com o nosso servidor rodando. Se tivesse, a gente poderia atualizar aqui e ver ele aqui, né? Mas ele vai dar um erro dizendo que o meu servidor não está rodando. Mas nós estamos com o DB Browser aberto aqui, eu estou pelo menos. Mas se vocês não tiverem, é só abrir o DB Browser para... Opa, deixa eu ver aqui rapidão, pessoal. Para SQLite. Não sei se eu estou conseguindo... acho que deu um pequeno erro aí de novo, né? Acho que ele perdeu a conexão, se eu não me engano. Se ele perdeu, eu vou retornar já já, tá? Vou ver se eu mostro para vocês aí agora. Beleza. Então eu tenho aqui o meu post, né? Blog, eu vou poder executar um SQL nele, ou posso verificar. Tá, eu vou executar um SQL. Eu vou colocar, né? Select asterisk from. Eu esqueci agora. Espera aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver aqui rapidão. Meu blog underline post, né? Meu blog underline post. Beleza. Vamos executar isso. Vamos executar, né? Não preciso selecionar não. Vou executar aqui. Ó, um outro post. Então ele trouxe pra gente aqui. Tem mais um post para a lista e tal, né? A data ali já pegou automaticamente, né? Se vocês se lembrarem lá. Ó, publicado, criado. Então ele pegou todos os dados aqui pra gente. E o status padrão, que é o rascunho, né? E o autor ID é o mesmo. Então, beleza, pessoal. Então, ele acabou salvando, né? Agora, como aquilo que eu estava perguntando anteriormente, né? Por que, então, que eu não tenho... Por que eu tenho o método post eu tenho o método save no post? Pessoal, nosso vídeo está ficando muito extenso, né? Como a gente já havia previsto que ia acabar ficando, né? Eu vou dar uma paradinha aqui e vou continuar logo em seguida com esse post, né, com esse nosso vídeo. Vocês viram então que tem como a gente acessar aqui pelo shell, né? E a gente pode inclusive verificar, né, as coisas, verificar a estrutura de algumas classes e assim por diante, né? Então nós vimos que é possível salvar por aqui. Tem como fazer também todas as outras operações por aqui. Nós vamos comentar então sobre essa questão dos métodos post, save que existe no nosso post ali, ok? Então vamos parar aqui um pouquinho e já já a gente volta, né? Vocês podem, né, ver essa videoaula depois, né? Ou pode ver logo em seguida, né? Então na próxima videoaula a gente continua.